Gente, a dor de cabeça é comum no dia a dia de milhões de brasileiros. Você passa por isso aí? Uma pesquisa recente apontou que 27 milhões de pessoas podem conviver com enxaqueca crônica e sem saber. Hoje vamos entender como identificar, prevenir e tratar a enxaqueca com a neurologista Irina Reicher. Doutora, para começar, qual a diferença entre uma dor de cabeça comum e a enxaqueca crônica? É fácil confundir as duas, não é não? Boa noite. Com certeza, boa noite. Essa é uma pergunta muito frequente. A dor de cabeça, ela é qualquer dor que acontece na localização da cabeça. E a enxaqueca, ela já é uma doença neurológica complexa, que tem fator genético, e ela envolve alteração no funcionamento em diferentes regiões do cérebro, né? E sistemas relacionados à dor. A dor de cabeça ela é um dos principais sintomas da enxaqueca, mas a enxaqueca também tem outros sintomas, como por exemplo náuseas, vômitos, a hipersensibilidade à luz, fotossensibilidade, a hipersensibilidade a ruídos, fonofobia, entre outros, né? No pródromo da enxaqueca, o paciente pode ter alteração de concentração, aquela vontade de comer doce. Então, são muitos outros sintomas além da dor de cabeça que acontecem na enxaqueca. Agora, quais são as principais causas da enxaqueca? É possível prevenir ou reduzir, quem sabe, esses episódios? Ela tem um fator genético importante, né? E ela pode ser desencadeada por vários fatores, como clima, estresse, também podem acontecer por dificuldades no sono, né? Redução da qualidade de sono também desencadeia enxaqueca, períodos de jejum prolongado, a desidratação. Então, são muitos fatores, né? Isso é individual, para cada paciente acontece de um jeito e dependendo de se faz um diário de dor, né, para entender qual desencadeante é para cada paciente importante, e nesse sentido existe como evitar esses desencadeantes, né, também mudanças no estilo de vida e também o tratamento, né, o tratamento não farmacológico e o farmacológico, ele ajuda, ele é muito eficaz para o controle da doença. Alimentos também podem desencadear, doutora? Sim, alguns certos alimentos podem desencadear, né? Mas não é sempre o mesmo alimento que desencadeia para todas as pessoas. Por isso é importante esse diário para entender de uma maneira individualizada, né? Também outras substâncias como a cafeína, né? Ou a falta de cafeína. Mas isso é toda uma avaliação que necessita ser realizada individualmente, porque Certo. não existem alimentos que vão desencadear para todas as pessoas. Tá certo. Agora, doutora, a automedicação é bastante comum entre quem sente dores de cabeça. Quais as consequências para a saúde a longo prazo da automedicação? Isso. Nessa pesquisa que foi feita do radar da enxaqueca, né, e foi identificado 23 milhões de pessoas já diagnosticadas com a doença e 27 milhões que podem conviver com a enxaqueca e não sabem ainda disso, né, o subdiagnóstico. E aí, nesse sentido, é importante, né, porque a gente viu também que o fator da automedicação ele é muito importante, né? Muitas pessoas utilizam a medicação sem ter um acompanhamento, uma prescrição do médico, né? Isso foi 64% nessa pesquisa do radar da enxaqueca. E aí existem riscos associados a um uso inadequado, né? Como, por exemplo, pode desencadear um aumento da frequência das crises, uma redução de resposta ao tratamento preconizado, né, para enxaqueca, e também uma transformação da enxaqueca, que ela pode deixar de ser episódica e passar para ser uma enxaqueca crônica. Então, são vários fatores, é muito importante um acompanhamento médico, né, fundamental, para melhorar a qualidade da pessoa que convive com a enxaqueca e também
reduzir, né, essa incapacidade. A enxaqueca ela é a segunda doença mais incapacitante no mundo, né? Então, muito Sim. importante. Também vimos dados nesse sentido nessa pesquisa do radar da enxaqueca. Certo. Agora, quando a enxaqueca é diagnosticada corretamente, qual é a forma mais eficaz de tratar? Existem diferentes abordagens para diferentes tipos de enxaqueca? Sim, o tratamento da enxaqueca, ele tem o tratamento agudo, que é o tratamento para crise, quando a pessoa está em vigência de dor, né, é instituída uma medicação para melhorar a crise no momento da dor, né, e para que a pessoa volte a ter a sua funcionalidade. E também existe o tratamento preventivo. O tratamento preventivo ele é realizado para diminuir a frequência das crises, a intensidade, então a gravidade da enxaqueca, e também diminuir esse impacto funcional, né? O paciente voltar às suas funções, né? Como foi visto no radar da enxaqueca, os pacientes, 65% deixam de fazer tarefas domésticas por conta da dor, né? 98% eles têm até 5 dias de perda de eventos familiares, em eventos sociais, né? Então, tudo isso é um impacto ali profissional, familiar, social para esse paciente que convive com a enxaqueca. Por isso, ao detectar, é importante você buscar ajuda médica. Doutora Irina, muito obrigada.